E eu quero convidar os irmãos para a leitura bíblica que se encontra em Mateus, capítulo de número 7. Esse texto será projetado para facilitar para os irmãos, né, que estejam aí bem atentos, ok? A palavra que será lida e reverência também, né? Então, o momento de você agora permitir que o coração ele seja esse lugar em que possa recepcionar a palavra do Senhor de uma maneira em que ela não só seja apenas ouvida, mas que ela possa refletir no seu coração o que é necessário que seja feito para que nós saiamos daqui transbordando nessa graça e que ela possa não somente nos orientar, mas nos sustentar nessa caminhada pela qual proposta está rumo a este lugar, né? A essa cidade ditosa. Há uma letra de uma música, eu acho ela linda. Ela fala sobre essa cidade, a cidade ditosa, né? A cidade linda que o Senhor ele tem reservado para mim e para você, através do que Ele fez por nós. Mas é necessário reconhecermos que é preciso que façamos o que é necessário fazer, possamos renunciar o que é necessário ser renunciado, para vivermos uma caminhada de aprovação. Quero convidar também os que estão nos acompanhando através da transmissão para esse momento. Não permita que nada tire de você. Eu quero, neste momento, efetuar a leitura e, em reverência, mesmo sentados, irmãos, permaneçam aí ligadinhos no trono de Deus. Diz assim a palavra: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Olha que coisa linda, irmãos, preste bem atenção. Quem está falando aqui não é o escritor do livro, mas o Senhor Jesus que está falando. É Ele que está falando aqui. É Ele que nos está trazendo esta palavra direta. Não é Mateus que está aqui falando comigo e com você através destes escritos. Este em especial é Jesus. Ele está dizendo assim, ó: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Amados, é algo em que precisamos fazermos um autoexame. Sabe por que um autoexame, irmãos? Porque o Senhor Jesus ele não está falando aqui para aqueles que ainda não o conhecem. Jesus ele está falando para aqueles que já o conhecem. Porque ele diz assim, ó: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, ou seja, nem todos aqueles que mesmo reconhecendo o senhorio de Jesus, mas que não estão com a sua vida voltada para o apruve de Deus, não entrarão no reino do céu. Sabe por quê, queridos? Sabe por quê? Porque o céu, ele não é herdado por tradição ou por aparência. O céu, ele não é herdado por tradição ou por aparência. Mas o céu, ele é herdado por uma vida de renúncia, uma vida de entrega a Jesus e uma vida de obediência à palavra de Deus. Então eu quero que você entenda isso. O céu, ele sim está disponível para todos. Mas eu preciso entender a necessidade de viver uma vida de renúncia, renunciando àquilo que me impede de entrar nesse lugar. Eu preciso viver uma vida de entrega a Jesus. Eu preciso viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Perceba que muitos têm falado do céu. Muitos têm até sonhado com o céu. Muitos são aqueles que têm cantado sobre o céu.
Muitos têm chegado a isso. Mas a grande pergunta que fica é a seguinte nessa noite: o que nos impede de entrar no céu? Isso é importante que se faça essa pergunta. O que está me impedindo de entrar no céu? E baseado na palavra que Jesus ele nos traz através desse texto, nós iremos refletir nessa noite sobre alguns pontos que podem nos tirar do céu, sim. Que certamente vai nos tirar dessa trajetória em direção aos céus. Só para que você entenda, quando Deus ele tirou o povo de Israel lá do Egito, qual era a promessa? A promessa de Deus para aquele povo? Uma terra que estava prometida e que seria entregue a eles. Mas na trajetória aconteceu muitas coisas. Sim ou não? E a Bíblia diz que somente 2 dos que saíram do Egito entraram naquela terra. E você acha que será diferente? Ali nós estávamos falando de uma trajetória física, de conquista física, não? Mas hoje nós estamos falando aqui de uma trajetória espiritual, em que a terra não será a terra da cidade de Canaã, fisicamente falando, mas a Canaã celestial, a nova Jerusalém celestial. E eu preciso entender que Deus ele almeja que eu tome posse, eu possa tomar posse dessa terra, em que ela vai me proporcionar o descanso eterno. Mas é preciso que eu entenda e reconheça a necessidade de fazer as pontuações daquilo que tem me tirado da presença de Deus, daquilo que tem me afastado de Deus, daquilo que tem feito com que o torne atrativo para mim. Hoje eu falei pela manhã e nós falamos sobre os ídolos. É claro que nós estávamos citando as 2 divindades que eram consideradas divindades em que estavam em uma posição em que eles veneravam aquelas imagens, aqueles ídolos, mas nós também falamos dos ídolos modernos. Esses são perigosos, em que hoje nós estamos diante deles. Mas o que eu quero falar nessa noite é com base no que o Senhor Jesus ele nos traz por advertência através desse texto, são pontos fundamentais em que nós precisamos não somente refletirmos, mas colocarmos em prática. E o primeiro ponto, sabe qual é, queridos? É o pecado não confessado. O pecado não confessado. Perceba que o problema não é o pecado em si, querido. O problema não é o pecado, mas a falta de arrependimento e confissão. O problema não é a questão do pecado em si, ué. Porque a Bíblia diz para nós termos o cuidado de não cairmos. Mas se nós cairmos, nós temos um Deus que é poderoso para nos levantar, sim ou não? Então, o que eu preciso entender é a necessidade de reconhecer o pecado e confessar esse pecado. Confessar ao Senhor. Projeta para nós. Provérbios 28, verso 12. Ou verso 13, me perdoe. Provérbios 28, verso de número 13. Olha o que diz aqui, queridos. Diz assim, ó. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Preste bem atenção. Olha o que Salomão está dizendo aqui. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas os que as confessam e deixam, alcançará misericórdia. Olha, preste bem atenção. Esconder, eu diria assim, sabemos que não tem como. Né? Porque de Deus nós não conseguimos esconder absolutamente nada, né? Mas somos convencidos por influências malignas, por forças malignas, né? A tentar esconder aquilo que precisa ser não somente, reconhecido, mas apresentado diante de Deus, dentro de um pedido de confissão.
Porque quando nós não chegamos ao entendimento da necessidade de confessar o nosso pecado, nós continuamos nele. Mas quando nós confessamos o nosso pecado, nós o deixamos. Não que ele deixe de ser pecado, é um pecado confessado. E o pecado confessado é um pecado em que ele não há mais nenhum tipo de influência sobre a sua vida. Porque você reconheceu que estava no erro e você se arrependeu e confessou o pecado. E a Bíblia diz que o Senhor ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Mas eu preciso ter essa atitude. Salomão ele diz que esconder os erros impede o sucesso e o bem-estar. Mas o reconhecimento do pecado e a confissão traz o quê? Perdão e bênção. Então ele diz, olha, se você tentar esconder entre aspas, irmão, como eu disse, não tem como esconder de Deus, irmão. Deus ele sabe de tudo. Ele conhece aquilo que está além da minha e da sua imaginação. Mas quando eu falo a questão de esconder, é você não reconhecer a necessidade de levar esse pedido de arrependimento à presença de Deus. Isso impede de entrar no céu. E diante dessa verdade absoluta, a pergunta que fica é a seguinte: há algo que você precisa, que você ainda esconde de Deus? Há algo que você ainda não entregou a Jesus? Saiba-se que o pecado não confessado nos afasta do céu. Há algo que você tem escondido diante de Deus? Não? Há algo que você ainda não entregou ao Senhor Jesus? Saiba-se de que esta atitude, ela não somente afasta de Deus, mas ela te tira do céu. A palavra do Senhor, ela nos diz que Davi, ele caiu em pecado. Mas ele teve uma atitude diferenciada. Qual foi, pastor? Ele confessou e foi restaurado. Perceba que Davi, ele errou. Ele cometeu um erro. E se nós fôssemos analisar aqui, irmãos, nós iríamos ver de que o erro que Davi cometeu foi pior do que o erro do rei Saul. Mas a diferença está justamente na atitude. Na forma como Davi, ele se derramou diante de Deus com o coração, em que foi ele agora derramar diante do Senhor e o pediu perdão, dentro desta humildade que tocou o coração de Deus. A diferença está aí. Né? Então Davi, ele caiu em pecado, mas confessou e foi restaurado. Enquanto que Saul, ele não confessou o seu erro e por sua vez ele perdeu o reino. Por causa do erro dele. Ele não obedeceu a palavra do profeta. Ele fez o contrário. E naquele momento foi rasgado o compromisso que o Senhor tinha com ele. Isso mostra que o pecado não confessado, ele não somente nos afasta do Senhor, mas ele nos tira da herança eterna, da vida eterna com Deus. E saiba-se ainda que, assim como foi com Davi e Saul, assim será com os que não se arrependerem, né, e confessarem o pecado a Cristo. Estes não entrarão no reino dos céus. Então eu preciso entender e reconhecer a necessidade de me apresentar, de reconhecer o erro e apresentar esse erro diante do Senhor, confessando, para que eu seja perdoado, para que esse sentimento de culpa, ele não possa somente trazer, sabe, uma condição de acusação, que é isso que o inimigo faz com o erro, mas que você possa se sentir absorvido pela graça do Pai e sendo levado à aceitação, porque mesmo diante da condição cometida, mas pela atitude de reconhecer a necessidade
de se apresentar diante de Jesus e deixar diante dele aquilo que é necessário ser deixado, você torna-se agora uma pessoa restaurada, como Davi foi. É claro de que há consequência, mas não são consequências que irão te tirar do céu no momento em que você confessa. Se nós olharmos o que aconteceu com Davi, nós vamos ver que ele passou por situações decorrentes justamente do erro cometido. Mas não tirou ele da posição, da condição, da promessa. E no final você vai ver o Senhor falando com seu filho Salomão e dizendo: se não fosse por amor a Davi. Então eu quero que você saiba o seguinte: somos passivos sim de pecar, cometer erros. Mas precisamos estar atentos, no sentido de que nós possamos nos humilhar diante de Deus e reconhecer a necessidade de correção daquilo que nós estamos vivendo, para que essa correção ela possa nos trazer essa reparação e sejamos restaurados, purificados e santificados, para que assim nós sejamos agraciados com o Rei, com esse lugar maravilhoso que é o céu. Então, o primeiro ponto: pecado não confessado nos tira do céu. Segundo, queridos, esse aqui eu quero chamar a tua atenção: falta de perdão. Ô meu amigo, o Senhor Jesus, ele nos adverte na oração modelo, sim ou não? Para que nós possamos perdoar os nossos pecados, ou seja, as pessoas que têm cometido ofensa contra nós, para que também sejamos perdoados. Então a falta de perdão nos tira do céu. E eu vou te explicar por quê. Porque a falta de perdão é uma barreira espiritual que nos impede de experimentar a plenitude de Deus. Uma pessoa que ela não consegue perdoar a outra é uma pessoa que ela anda com um sentimento em que está a ponto de explodir. É uma pessoa que se irrita com facilidade, cheia de ira, e o afasta da presença do Senhor. Não esqueça do que Jesus disse aos seus discípulos, quando foi questionado, dizendo: quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes? Eu acho que ele chegou até a achar assim: será que eu estou abafando fazendo essa pergunta? O Senhor disse 70 vezes 7 por dia. Nós precisamos perdoar. E não é perdoar amigo, não, é inimigo. O Senhor, ele não nos diz para nós amarmos os nossos amigos, mas ele diz para nós amarmos os nossos inimigos. A pessoa, ela quer o mal, queira o bem para ela. Porque o amor é a ferramenta poderosa para exterminar todos os dados inflamados do maligno. Olha o que diz o texto, Mateus 6, versículo 14 e 15, projeta para nós. Olha o que Jesus diz aqui. Mateus 6, versículo 14 e versículo 15. Olha só o que diz a palavra aqui. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Você está entendendo aqui o que o Senhor Jesus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: se tu perdoar, você vai receber o perdão do Pai. Mas se você não perdoar, você também não será perdoado. Então reconheça e veja que não sou eu que o digo, é o próprio Cristo que está dizendo na sua oração modelo. Quando ele deixa ali a pedido como nós devemos orar, o Senhor, ele começa a ensinar. Não que essa oração ela seja repetitiva, porque para ser reza. Mas nesse modelo de oração, o Senhor Jesus está dizendo aqui: perdoai-vos, pois, as ofensas daqueles que têm te ofendido, para que você possa ser perdoado pelo Pai. Mas se você não perdoar,
você também não será perdoado. Então, eu quero chamar a tua atenção hoje aqui para essa verdade absoluta. Preste bem atenção. Se você tem dificuldade de perdoar, comece a exercitar. E exercitar de modo em que você possa agora buscar no Espírito Santo para que haja um quebrantamento. Para que o Senhor ele trabalhe o seu coração de maneira tal em que você possa, se for atingido em uma face, ter a outra. Se alguém te exigir caminhar 3 quilômetros com ele, caminhe 6. Aprenda a amar essa pessoa. Muitas vezes nós temos visto isso dentro da igreja. Eu já ouvi de pessoas dentro da igreja dizer assim, ó, eu não suporto Beltrano, eu não suporto fulano. Imagine se alguém que faz parte do corpo e não está sendo aprovado, receptível por alguém que é do corpo, como estão as pessoas lá fora? Imagine. Você está me entendendo? Você precisa perdoar. A falta de perdão nos tira. Certa feita eu ouvi de uma pessoa que congregava comigo, não congrega mais. Mas ela disse assim para mim, um dia, eu estava me preparando para ministrar na quarta-feira, no culto de intercessão, e eu fui recepcionado por essa pessoa lá fora. Ela me apresentou uma série de coisas que estavam acontecendo. Eu já sabia. O Espírito Santo ele tem me revelado. Eu já sabia de tudo que estava acontecendo. Só que aquilo não mudava de forma nenhuma o meu trato com a pessoa. Ou com as pessoas que estavam envolvidas. Eu continuava amando. E continuo amando. Não é falsidade, irmão. É porque eu aprendi no amor de Cristo a amar. Se a pessoa ela se levantar querendo mal contra mim, pode ter certeza de que não vai receber de volta o mal, não. Porque o meu coração a cada dia tem sido massageado pelo Espírito Santo. Eu não posso de forma nenhuma, e é o contrário do que a palavra nos orienta. E ela disse assim para mim, pastor, como é que o senhor consegue tratar essas pessoas que estão andando falando por aí algo do Senhor? Pelo amor de Deus, eu não consigo. Eu estava questionando com meu esposo. Eu disse, é simples. Amai os seus inimigos. Deixa que o Senhor faz a cobrança. Deixa que o Senhor faz o que precisa ser feito. Mas não seja juiz. Você precisa amar. Você precisa exercer esse sentimento maravilhoso. E Jesus ele nos adverte aqui que o perdão não é apenas uma opção, queridos, mas uma necessidade para a cura interior e uma vida com Ele. Não é uma opção. Você percebe que aquela pessoa que ela não consegue perdoar é uma pessoa que ela necessita ser curada interiormente. É uma pessoa que está doente. Ela está com inflamação na alma. Ou inflamações, irmão, doenças na alma. Ela precisa ser curada. Elas precisam ser curadas. Jesus está ali na cruz, irmão, nos últimos momentos, dando seus últimos suspiros. Antes dele entregar o seu espírito ao Pai, ele disse algo interessante. Ele disse assim, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O exemplo é Jesus. Então, se você hoje tem alguém que tem despertado esse sentimento em que ele tem alimentado em você, sabe, aquilo que não tem proporcionado a você o que é agradável, faça com que o torne e, acima de tudo, busque resolver essa situação. De que forma? Perdoando essas pessoas. Porque somente assim você será perdoado. Certa feita, irmãos, eu estava numa igreja, antes de ser consagrado pastor, eu estava servindo em uma igreja. E eu fui convidado para lecionar em uma das salas, era uma igreja grande. Só para você ter uma ideia,
A sala de adultos eram 4 na escola bíblica dominical. E cada uma tinha mais de 60 alunos. E eu fui cotado para dar aula em uma delas. E levaram em votação. E eu fui aprovado. Eu comecei então o desafio de levar a lição naquela sala de aula. E aí começou aquelas conversas das pessoas que estavam ali comigo, recebendo a lição, estavam gostando, começaram a comentar, né? Sempre tem os comentários, né? E havia um professor ali que ele era considerado um dos melhores professores há anos. Era desejado por as demais salas, mas ele não saía daquela que ele dava aula. Todo mundo queria ir. E ali começou a despertar naquela pessoa uma certa curiosidade. Porque ele começou a ouvir, né, os comentários a respeito de mim. E um certo dia ele chegou na sala lá e disse: hoje eu vou participar da lição aqui. O segundo professor está dando aula lá e eu vi, eu digo: seja bem-vindo. Ele foi mais para ver como é que era feito, né? Como nós desenvolvíamos, mas não era nós, irmão. Era o Espírito Santo. E aí ele assistiu a aula e tudo bem, começou. Mas aí começou a ter um distanciamento, era uma pessoa muito próxima de mim, irmão. Me ajudou muito, inclusive, nos primeiros dias de preparação das lições. Porque ele era uma pessoa que sabia preparar. Eu pedi ajuda a ele, não tem vergonha não. Mas ele começou a se distanciar de mim, irmão. Começou a ter ciúme. E começou a alimentar um sentimento em que ele me via em um local e ele se ausentava, não via mais para perto de mim. Um certo dia, num culto no lar, eu estava e eu procurei ele por 2 vezes, ele se desviou de mim. Eu disse: está errado. Eu digo: eu vou encarar ele frente a frente, vou perguntar o que aconteceu, vou pedir perdão. Aí o capiroto chegou e soprou no meu ouvido, disse: vai pedir perdão de quê? Se tu não fez nada. É ele que tem que pedir perdão a você, ué. Mas o Espírito Santo disse: vá até ele e peça perdão. Eu encontrei ele na cozinha, irmão. Estava comendo lá, depois do lanche, depois do culto, estava tendo, né, uma confraternização. Cheguei lá, abracei, ele disse: me perdoe, irmão. Ele começou a chorar. Coisa linda, irmão. Eu disse: eu estou aqui junto com você, irmão. Eu estou aqui para nós juntos crescer, não somente em pessoa, espiritualmente falando, mas no corpo, que é Cristo, né? Nós estamos aqui para somar e nós dois juntos nós iremos muito mais além do que cada um sozinho, né? Está entendendo? Então perdoe. Se eu fiz alguma coisa que te ofendi, e ali naquele dia eu levei ele na casa dele, mas a esposa, né, saímos do culto, fomos conversando, voltamos a ter um relacionamento. E muitas das vezes tem acontecido isso dentro da igreja, inclusive dentro da igreja. Porque não estão querendo pedir perdão. E fica aí dando ouvido ao inimigo, né? Você não tem que pedir, é essa pessoa que tem que pedir perdão, foi ela que te ofendeu. Não é assim? O inimigo, ele trabalha dessa forma. Mas não esqueça de que se você alimentar e permitir que isso aconteça, vai se distanciando e vai acontecendo o quê? Um sentimento de ódio, a ira, o rancor. E você não pode permitir que esse tipo de coisa aconteça. E é o primeiro que precisa tomar a decisão, estando certo ou não. Peça perdão. Peça perdão. Pois Jesus, ele nos adverte, dizendo: o perdão não é uma opção, mas uma necessidade para a cura interior e uma vida com ele. Ou seja, o perdão é um ato de libertação, tanto para quem perdoa, quanto para quem é perdoado. Sabe por quê? Porque quem perdoa, liberta do peso da raiva e do ressentimento. E quem é perdoado tem o alívio da culpa. Olha que coisa linda. Quando você perdoa, você é liberto do peso da raiva e do ressentimento. E quem é perdoado tem o alívio da culpa. A pessoa, ela não tem mais sem ressentimento contra mim. E ali agora, algo novo começa a ser trabalhado no coração da pessoa. Logo, a falta de perdão nos impede de ser curado espiritualmente e consequentemente entrar no céu.
Então não esqueça disso. Primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso reconhecer a necessidade de confessar o meu pecado. Segundo, eu preciso perdoar, porque a falta de perdão me afasta de Deus, me tira do céu. Terceiro ponto, o apego às coisas terrenas. Ô irmãos, cuidado. Nós falamos hoje dos ídolos, né? Desses ídolos modernos, né? Em que ele tem se levantado, levando muitos ao apego a esse mundo. Tenha cuidado. Pois quem vive correndo atrás de bens materiais perde o foco espiritual. Estou dizendo que você não pode ser próspero, não. Mas você pode ser próspero colocando em primeiro lugar o que é de Deus, permitindo que o Senhor derrame sobre você a prosperidade. Abraão foi próspero. Salomão foi o homem mais rico de sua época. Não estou dizendo que é pecado ser próspero. Mas quando você coloca a riqueza em primeiro lugar, você está levantando o dinheiro como ídolo. E você está se afastando de Deus. Cuidado. Porque isso tem tirado do céu a muitas pessoas. Mateus 6, 20, 21 é o que diz. Mateus capítulo 6, versículo 20 e versículo 21. Diz assim, ó. Mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Preste bem atenção. Quando o teu foco está em dinheiro, no dinheiro, o teu coração está no dinheiro. Você faz qualquer coisa. Passa por cima de quem for, inclusive de parente, ou quem sabe de irmão, ou de pai e de mãe, em busca do seu objetivo. Eu não estou dizendo que você não pode ter dinheiro. Eu estou dizendo que você tenha o dinheiro, mas dentro de uma condição sadia. Que você viva a prosperidade, mas a prosperidade de Deus. É preciso que você tenha esse entendimento. Pois Jesus, ele diz aqui que o lugar onde colocamos o nosso coração é o que valorizamos mais na nossa vida. Então, se o meu coração está nas riquezas, eu estou valorizando mais o quê? Os bens materiais. Estou esquecendo de Deus. Estou saindo do foco, estou me afastando não somente de Deus, mas também da terra prometida, da herança, dessa promessa linda, em que nós iremos quando deixarmos esse mundo. E nós precisamos estar seguros disso. Em que devemos nos preparar dentro dessa caminhada segura, rumo a este lugar, para que sejamos recepcionados pelo Pai. E quando nós estamos falando aqui sobre a questão do coração, onde nós colocamos ele, é o que nós mais valorizamos em nossas vidas, eu trago aqui um exemplo. Ló, por exemplo. Ele preferiu as campinas férteis. E sabe o que aconteceu com Ló? Ele foi parar onde? Na cidade de Sodoma. Onde estava Ló? Porque ele preferiu o quê, irmão? As campinas férteis. Ele esqueceu de confiar no Senhor. E aí ele escolheu o quê? Aquela área em que, segundo o seu entendimento, os seus olhos, era um lugar fértil. E ele se dedicou mais do que ele conseguia ver por intermédio dos seus olhos. E ele terminou se desembarcando em uma cidade corrupta, em que vivia em pecado. E se não fosse Abraão clamar por misericórdia em favor de Ló, o que teria acontecido com Ló? E quantas pessoas estão hoje presas em lugares em que tem não somente distanciado do Criador, mas tem o levado à morte espiritual. Então precisamos ter um cuidado sobre isso. E quando nós olhamos para a história de Ló, o que nos é ensinado aqui, queridos? A lição é a seguinte: o verdadeiro valor da vida não está no que acumulamos na terra, mas no que depositamos na eternidade, né?
Então não é o que nós estamos aqui. A palavra de Deus, ela nos diz assim: do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu não estou aqui de modo algum dizendo para você que tem que viver uma vida de miséria de forma nenhuma. Todos os que foram fiéis a Deus, Deus foi fiel com eles. Eles viveram melhor. Viveram o maná dessa terra. Pode ter certeza que você vai ter, mas quando você começa a tomar uma atitude em que você está desenfreadamente voltado para uma conquista em que, seja na direção de Deus ou não, mas você está ali voltado para aquilo, eu quero que você entenda de que onde está o teu coração é aquilo que você mais valoriza na sua vida. Você muitas vezes está esquecendo de Deus. E isso nos tira do céu. Isso nos tira deste lugar maravilhoso, né? Sabe por quê? Porque isso não agrada a Deus. Porque quem se apega à vida terrena, ela rejeita a eternidade com Deus. Ela está querendo mais aqui saciar a sua necessidade material. E esquece o espírito. Não está focado na eternidade com Deus. Razão em que Jesus ele nos convida hoje a investir no que é permanente e eterno. E o que é permanente, irmãos? O que o Senhor, Ele consumou por intermédio do seu Filho Jesus. E estabeleceu para que possamos viver uma vida em que seja ela regrada, dentro dessa obediência, prontos para fazer a vontade do Senhor, não a nossa. Então não esqueça que quando nós nos apegamos a esse mundo, nós estamos nos distanciando, estamos pegando uma estrada, não é um caminho. E essa estrada vai te levar à morte. E é preciso que você se volte, que você possa tomar uma decisão nessa noite. E permitir com que o Senhor ele seja prioridade na sua vida. Quarto e último ponto. A incredulidade. Sabe por quê, queridos? Porque a dúvida é a falta de confiança em Cristo. E a falta de confiança no Senhor, ela nos afasta do céu. Então, quando você está alimentando a dúvida, você está deixando de alimentar essa confiança no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E essa falta de confiança, ela vai te afastar do céu. Marcos capítulo 16, versículo de número 16. Projeta para nós. Nós já estamos caminhando para um encerramento. Marcos 16, versículo 16. Olha o que diz. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus ele nos adverte aqui dizendo que a incredulidade não é apenas duvidar, mas rejeitar consciente a graça de Deus. Ele está dizendo, não é somente duvidar, mas você está rejeitando o que o Senhor te oferece, a graça que está sendo derramada. Então, quando você duvida, você está rejeitando conscientemente a graça de Deus. Ou seja, a dúvida busca a resposta, mas a incredulidade ela resiste à verdade. Quando você está em um sentimento de dúvida, você começa a buscar a resposta. Mas quando você está vivendo uma incredulidade, você está resistindo à verdade. Você resiste a essa verdade que liberta. Você não aceita essa verdade. Mesmo diante da luz da graça. E essa decisão, ela traz consequência eterna. Então, quando você está vivendo uma incredulidade, você está vivendo esse sentimento, você não acredita, não consegue acreditar, não consegue confiar. Você começa a gerar a dúvida em relação ao que de fato o Senhor é. E chegam pessoas até mesmo a se questionarem, dizendo, Deus, será que existem? Eu acho que não, porque o que eu estou passando, parece que o Senhor não está se importando comigo. E ela começa a alimentar esse sentimento na sua vida. E ela começa a se distanciar.
Porque a fé, ela é essencial na nossa vida. Sem fé não há salvação. Por isso que o Senhor Jesus ele diz, todo aquele que crê e for batizado será salvo. O crer aqui é fé. Mas aquele que não crê será condenado, ou seja, a falta de fé. E a incredulidade, ela anula a nossa fé. Ela começa a nos levar a questionamentos sobre a existência de Deus, o comportamento de Deus, e muitas das vezes nos leva a nos colocar na posição de Deus. Nós estamos dizendo, olha, se fosse eu, talvez estaria fazendo melhor. Por que o Senhor não está fazendo? E você começa então agora a querer se posicionar em uma condição que não é sua. Isso te afasta. E te afasta, e me afasta, nos afasta do céu. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Portanto, queridos, não seja como Israel que ficou no deserto, mas seja como Josué e Caleb que creram e entraram na terra prometida. O que aconteceu com aqueles que ficaram para trás? Tem até um filme, né? Ficaram para trás, mas é baseado em quê, irmão? Não é baseado no que eu estou falando, é baseado no arrebatamento, né? Mas eles ficaram, eles não entraram na terra prometida. E você sabia que a trajetória do Egito a Canaã, ela simboliza e representa a nossa trajetória em direção aos céus? Ué. E muitos irão ficar para trás. E o texto que nós lemos hoje é um texto em que ele fala da igreja, daqueles que têm adorado, daqueles que têm falado Senhor, Senhor. Ele disse que nem todos entrarão no céu. Por quê, irmão? Porque não reconheceram a necessidade que estão diante do erro, não reconheceram a necessidade de confessar o seu erro. E em razão disso, tem se apegado às coisas desse mundo. E por fim, o que tem acontecido por fim, queridos? Eles têm permitido com que a incredulidade alimente o seu coração. Aí de vez é afastado desta verdade que nos proporciona vida e vida em abundância. A razão em que o Senhor, Ele nos adverte nessa noite. E Ele nos tem oferecido a graça, no sentido de que nós tenhamos o entendimento de buscarmos uma vida em que seja ela aprovada por Deus. E não tem como viver uma vida segundo a vontade de Deus se nós não reconhecermos que somos pecadores, que precisamos pedir perdão, confessar os nossos pecados. Pecado não confessado nos tira do céu. A falta de perdão nos tira do céu. O apego a esse mundo nos tira do céu. E a incredulidade também nos tira do céu. Então eu preciso ter um cuidado. E esse cuidado é baseado naquilo que eu preciso fazer em relação a um relacionamento com Deus. Porque se eu buscar por intermédio de mim mesmo, não chegarei aonde Deus ele almeja que eu chegue e que eu viva. Porque nós somos falhos. Mas quando eu reconheço que preciso viver na direção do Espírito Santo, na direção de Deus, aí tudo se faz novo. E entrego minha vida. Não foi isso que nós falamos no início, quando nós estávamos iniciando a palavra? Em que para herdarmos o reino dos céus, é necessário renunciar, é necessário entregar a nossa vida e viver uma vida de obediência ao Senhor. Então, se você quer viver, certo de que será conduzido, será levado, será agraciado por uma trajetória segura, rumo a este lugar de descanso, reconheça que precisa tomar essa decisão. É preciso que você faça isso. Pois Deus tem o céu por descanso para todos.
Mas a escolha é nossa. Tá? Deus tem um céu para todos. Tá? Mas é eu que vou decidir se vou ou não para lá. Deus não criou o inferno para você, nem para mim. O inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Não foi para nós. Mas Satanás não quer ir sozinho. O que é que ele tem feito? Ele tem tornado o caminho para o inferno atrativo, que é o caminho largo, né? Cheio de prazeres, desejos atrativos, né? Atraentes. Onde muitos, sem perceber, estão se permitindo se lançarem nesse caminho de morte. Mas o Senhor nos adverte e nos chama para que nós possamos retrocedermos, reconhecendo a necessidade de viver uma vida no Senhor, entregando nossa vida a Ele e permitindo que Ele faça, e faça com que sejamos conduzidos em segurança, né? Vivendo o que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz. Não esqueça desses pontos que foram pontuados aqui nessa noite. Nós precisamos reconhecer que temos pecados e que precisamos ser perdoados. Precisamos também perdoar aqueles que têm nos ofendido. Porque se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Não é isso que Jesus diz na sua oração? Então, comece a exercer isso. Cuidado com o mundo. O mundo tem prendido a muitos. E tem tirado muitos da presença de Deus, inclusive. Com esses ídolos modernos, que têm ressurgido a cada dia e prendido muitos. Nós vimos hoje pela manhã e falamos sobre o dinheiro e status. Falamos sobre isso nesta manhã. São os ídolos modernos. Então nós temos que ter um cuidado. E reconhecemos a necessidade de nos entregarmos ao Senhor Jesus, o reconhecendo como Senhor e Salvador de nossa vida. Porque foi para isso que Jesus morreu, para nos libertar e salvar, nos tirar desse cativeiro de morte. Porque o pecado original nos levou a essa condição. E todos já veem nessa condição, afastado de Deus. E o salário do pecado é o que? A morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E por fim eu quero concluir dizendo: o céu não é apenas para quem fala sobre ele, mas para quem vive preparado para ele. Guarda bem isso. Não é para quem vive falando sobre o céu, mas para quem vive preparado para o céu. Não adianta você dizer, eu vou para o céu. Todos querem ir. Ninguém quer ir para o inferno. Pode perguntar para as pessoas, inclusive aquelas que ainda não reconheceram o Cristo como Salvador. Pergunta para ela se ela quer ir para o inferno. Se ela não ignorar esse lugar, ela vai dizer, jamais, eu vou para o céu. Só que o céu não entra qualquer um. Eu preciso viver preparado para viver no céu. E como é viver preparado? Uma vida em que seja ela de entrega constante e permanente, para que o Espírito do Senhor possa dar a direção. E você viva o que Paulo, ele expressa o seu viver depois da sua conversão. Quando ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que antes eu queria fazer, eu não faço, mas agora eu faço aquilo que eu não quero fazer. Ou seja, ele está dizendo, a minha carne se opõe ao Espírito, mas o Espírito vence a carne. E nós precisamos despertarmos para isso. Porque viver no pecado é carne. Não perdoar é carne. Viver no mundo é carne. Incredulidade é carne. Porque viver no Espírito é reconhecer que é pecador e que precisa se confessar. É saber de que você precisa amar o seu irmão, independentemente do que ele é. E que você precisa perdoar os seus inimigos.
E que o mundo não pode, de maneira nenhuma, te oferecer o caminho que vai te conduzir à eternidade com Deus. Por isso você não pode se prender a Ele. E por fim, é preciso viver uma vida na fé. Então a incredulidade ela não pode estar presente no seu viver diário. Não? Porque a dúvida produz o medo. E o apóstolo João ele diz que no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Então eu preciso entender isso. Nós precisamos entender isso. Para que possamos viver uma vida rumo a esse lugar maravilhoso que o Senhor já preparou e reservou para cada um de nós. E através do que Ele fez na cruz, Ele pode nos proporcionar essa graça.